Hoje a gente veio aqui, mais uma etapa que a gente começou do Sul Brasileiro, de moto velocidade. Quero agradecer a toda a equipe do Sul Brasileiro por estar recebendo a gente que é de Santa Catarina aqui, recebendo a gente de braços abertos, atendendo bem a gente. Muito agradecido por toda a equipe do Sul Brasileiro. Quero agradecer o Bocão, que é um parceirão, me ensinou muita coisa aqui já. Na pista comecei a correr agora no ano passado, ele já me passou muita coisa. Quero agradecer o Bortolato, que andou com a gente hoje, voou, andou bem pra caramba, ele é da minha equipe, meu parceiro de equipe, tá junto comigo direto, treinando lá em Santa Catarina. Quero agradecer seu Luiz, que é o meu paizão, sem ele eu não conseguia estar aqui. Sandro da Freiberg, que me ajuda muito, a construtora Freiberg, que me patrocina, me ajuda. César Salgados, Barbearia Novo Visual, todos os meus patrocinadores, todos eles eu quero agradecer muito de coração por estar me fazendo eu vir até aqui, e a minha equipe da Moto 14, que sem eles eu não estaria aqui. Eles batalham, arrumam minha moto, troco pneu, sem eles a corrida não acontecia para mim. Paulinho da PSBK, de coração, muito obrigado, nego, por tudo que tu fez por mim até hoje, muita gratidão. Minha família toda, minha esposa, minha filha, minha mãe, todo mundo. Quero agradecer todo mundo e hoje a corrida foi top. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Me chamo... Boa tarde não, né? Bom dia, boa tarde. Hora de ver esse vídeo. Me chamo Gabriel Bocão, sou piloto de moto velocidade, categoria 300 Light. Viamão, Tarumã, braços abertos, como sempre. Muito bom, uma prova ótima. Sem explicação. A corrida foi ótima, gente. Se vocês olharem o vídeo, se vocês acompanharam a corrida ao vivo, ou se olharem o vídeo depois, que adrenalina, que corrida. Gente, vocês não têm noção o que foi do primeiro ao quarto lugar. Eu, Xerox, Bortolato, Alexandre, né? O Alexandre. Gente, pega em cima de pega, escorregão em cima de escorregão, um no vácuo do outro, entendeu? Sexta marcha, marchinha de fundo, sexta marcha, né, na 1 aqui, porque não conhece Tarumã, a reta termina, a curva 1 para a esquerda e a sexta marcha grudado. A marcha de fazer de fundo, é a sexta marcha, é no corte, cabecinha encostando no chão e pau. Gente, todo mundo sabe que está tudo muito difícil, pandemia está muito bravo, então a gente tem que agradecer novamente, Prefeitura de Viamão, pessoal aqui da Autódromo de Tarumã, a equipe que promoveu tudo pra gente, do Sul Brasileiro de Moto Velocidade. Mas, pessoalmente, tenho que agradecer, desde o pessoal que me ajuda a pagar a inscrição, até o pessoal que faz toda a manutenção da moto, cuidam de mim, saúde do piloto em primeiro lugar. Então, vamos lá. Agradecer a minha Nutri, Vanessa Oliveira, cuidando da minha alimentação, tudo pra mim, saúde em primeiro lugar. Agradecer a Novo Ponto Pneus, que me apoia nos pneus, gasolina, posto Power. Agradeço a Gedore, ferramentas Gedore do Brasil, que está sempre me apoiando. Minhas ferramentas são de primeira, são Gedore. Agradeço a Matana e Vec, sempre me ajudando, me dando apoio, tanto dentro das pistas ou fora. Agradeço também, sem explicação, Fábio Louco, oficina mecânica Fábio Louco. Prepara a minha moto, não me cobra nada. Oficina top, por indicação. Gente, agradecer a Deus em primeiro lugar, estamos aqui de novo. A prova foi maravilhosa. Vejam a prova que não viu ao vivo, curtam a prova e obrigado. Top. Eu sou o Rodrigo Bortolato, eu sou um piloto novo aí na categoria, então estou aprendendo também, assim como o Xerox falou, né? A gente veio de Santa Catarina, está aprendendo com o pessoal, e com certeza hoje foi grande parte do resultado aí, foi por estar perto dessas feras aqui, porque a gente pega a referência e acaba aprendendo, né? A corrida, como o Bocão falou, foi espetacular, vocês forem assistir, vocês vão ver. Até teve amigos que viram pelo YouTube, familiares, e falaram que parecia Moto 3. Então foi muito disputada realmente, as 4 primeiras posições ali, foi bastante difícil a corrida. Eu quero agradecer minha esposa Juliana pelo apoio de sempre, está lá cuidando dos meus filhos agora, o Nicolas e a Sofia. Espero que um dia, quando eles cresçam, eles possam ver isso aqui e sinto um pouquinho de alegria pelo pai estar aqui. E agradecer também o pessoal da Moto 14, que deixou minha moto perfeita. A moto estava no chão 100%, não gastou nem pneu. E agradecer o Xerox, que me ajudou também na preparação da moto, me ajudou a vender um escapamento que eu precisava, me ajudou com várias dicas, falou do posicionamento da moto, fui lá no meio banco, ficou 100%. O Dudu também, que me ajudou também com preparação, dando algumas dicas.
e todos os amigos que estão sempre aí colaborando. Eu tenho certeza que com essa junção desses fatores aí que a gente conseguiu estar aqui hoje. E agradecer finalmente ao Carlos Barcelos, toda a equipe do Sul Brasileiro que trabalhou muito, o pessoal aqui também do Autódromo de Tarumã e Prefeitura de Viamão, como o Bocão falou, que tiveram a coragem de liberar, porque sabem que a organização aqui é séria e a gente não está fazendo nada fora dos protocolos, então foi uma corrida excepcional para todos que participaram e que viram em casa também. Muito obrigado.